Daniel capítulo 10. A visão de Daniel no rio Tigres. Terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da tua visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor?
porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Bem, irmãos, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós te agradecemos a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui reunidos para ler a tua palavra e buscar do Senhor a orientação, buscar do Senhor o alimento para a nossa fé, para nossas almas, para a nossa vida. Dar-nos, ó Deus, a tua graça em Cristo Jesus. Iluminar nossa mente, nosso coração, para compreendermos as palavras que acabamos de ler. Em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, livro de Daniel, do profeta Daniel. Um livro bastante complicado, né? Mas que aos poucos a gente vai compreendendo as verdades descritas aqui. O texto que nós lemos, ele vem logo após um dos textos mais difíceis em termos de escatologia. O que é escatologia, né? Escatologia vem de duas palavras, escatos e logia, né? A logia seria o entendimento, o estudo, conhecimento, e escatos seria últimos, conhecimento das últimas coisas, o que vai acontecer no futuro, né? Como será o fim do mundo, como será a volta de Cristo. Então, a palavra escatos ou escatologia é a palavra que estuda a revelação das últimas coisas que o Senhor deu. E Daniel recebeu muitas revelações acerca das últimas coisas. O último texto que nós pregamos aqui foi o capítulo 8, que ele recebeu a revelação dos dias de Antíoco Epifânio, que perseguiu a igreja do Senhor, o povo do Senhor, nos dias anteriores ao Senhor Jesus. Ele perseguiu o povo de Deus, deitou a verdade no chão, né? Pisou sobre a palavra de Deus, queimou a palavra de Deus. E depois disso, o capítulo 9, Daniel faz uma consideração e uma oração. Capítulo 9 tem esta oração de Daniel. Ele diz no capítulo 9, versículo 1: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que se falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era
de 70 anos. Então, Daniel tinha sido levado escravo da sua terra, da terra de Jerusalém, para a Babilônia. E ele, nesse ano aqui, ele estava orando e ele lembrou, lendo o profeta Jeremias, lembrou as palavras do profeta Jeremias, que o cativeiro seria de 70 anos. Então, os 70 anos estavam chegando ao fim. Estava chegando o término do cativeiro babilônico. Daniel tinha sido levado escravo com mais ou menos entre 10 a 15 anos, por aí, ou até menos. E aqui ele já estava com cerca de 80 anos. E ele entendeu que estava chegando o fim do cativeiro babilônico. Tanto é que Ciro fez um decreto, os seus antecessores e os seus sucessores fizeram outros decretos. Houve pelo menos 4 decretos permitindo que o povo voltasse para a terra prometida. Então o término do cativeiro estava chegando. E aí Daniel entendeu, está chegando o período do povo ser liberto da escravidão à Babilônia, do cativeiro da Babilônia, e voltar para a sua terra. E aí ele fez essa oração, confessando os pecados, lembrando a Deus que lembrasse do seu povo, que lembrasse das promessas feitas ao patriarca. E aí ele registra essa oração no capítulo 9. Ainda no capítulo 9, o versículo 20, ele diz algo curioso, né? Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Ele orava ao Senhor, confessava seus pecados, pedindo pelo monte do Senhor. O monte era a terra prometida, né? O monte era a região da terra prometida, Jerusalém. E aí ele diz que o versículo 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, aqui ele está lembrando quando o anjo Gabriel apareceu a ele, no capítulo 8, e revelou, interpretou a palavra de Deus a ele. Que era o anjo Gabriel, irmão? O anjo Gabriel era o mensageiro de Deus. Quando Maria ficou grávida de Jesus, que José também quando Maria ficou grávida de Jesus, o anjo apareceu a ela e disse: você está grávida de um menino, esse menino é obra do Espírito Santo, esse é o Filho de Deus que está sendo gerado no seu ventre. Que anjo foi que trouxe essa notícia? Gabriel. Então Gabriel apareceu a Daniel e interpretou a visão que ele teve. E aqui ele está lembrando que este mesmo homem, esse ser, a semelhança de um homem, a aparência de um homem, apareceu a ele novamente. E como da outra vez que tinha aparecido na visão, ele tinha observado ele na visão, ele veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, né? Dizem que Gabriel falou a Maria às 6 horas da noite, às 18 horas. É por isso que toda vez de 18 horas tem a hora da anunciação. Esta é a hora do ângelo, que é ângelos. Essa é a hora do anjo, a hora da anunciação, que o anjo apareceu e revelou a Maria que ela teria um filho. Aqui Gabriel apareceu mais ou menos no mesmo horário também.
na hora do sacrifício da tarde, era no pôr do sol, o último sacrifício, eles encerravam o dia de sacrifício. Então ele apareceu ali à tardezinha, na hora do sacrifício da tarde. Alguns pensam também que poderia ser às 3 horas da tarde, que foi a hora que Jesus morreu na cruz, o seu sacrifício. E diz que o versículo 22 diz: ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Agora saí para te fazer entender o sentido. O sentido de quê? O sentido ainda do capítulo 8. Ele disse: não haveria quem entendesse. Ainda ficou coisas que ele queria entender daquela visão inicial. E ele estava, depois daquela visão, ele passou uns dias orando. E aí veio, depois da oração, ele passou um momento orando. E depois da oração veio o anjo dizer que veio explicar a ele o sentido. Versículo 23, ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Ordem de quê? A ordem de Deus, para ele vir. E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Considera e entende a visão. Aí ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Esse ungido é Cristo. Até a hora que saiu a ordem, essa ordem pode se referir ao decreto para a volta da terra prometida. Esta ordem pode se referir a um dos 4 decretos, que Deus deu a ordem para o anjo revelar a Daniel, e deu a ordem também para que os reis fizessem o decreto para o povo voltar. Deus inclinou o coração daqueles reis. E desse decreto até a chegada do ungido, e aqui do príncipe, que é Cristo, com P maiúsculo, ele diz 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 70 semanas e 2 semanas, será morto o ungido. Aí fala da vinda do ungido, que é Cristo, o ungido de Deus. E depois fala da morte dele. Ele virá, o ungido virá, o rei virá, o príncipe, o herdeiro da casa de Davi, e ele será morto. Depois do cativeiro, passaria esse tempo, viria o ungido, e depois o ungido seria morto. Aí ele diz: e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui, o dilúvio é um sinônimo, o fim dele será através do juízo de Deus. E o dilúvio aqui é a figura do juízo de Deus. E ele diz que ele faria o quê? Destruiria a cidade, destruiria o santuário. Ele faria alianças com muitos infiéis.
durante um tempo, metade da semana. Fará César cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá a assolação, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui alguns intérpretes vão se referir a essas alianças aos reis, aos imperadores que fizeram alianças com judeus e fiéis para matar o ungido de Deus. Por isso que lá em Atos diz que eles se juntaram com Pilatos, com Herodes, com os sacerdotes infiéis e mataram Jesus. Foi uma aliança que fizeram contra o Messias, contra o ungido. Outros intérpretes dizem que aqui é uma aliança que o próprio Senhor Jesus faz antes da ruína final, se referindo à aliança de Cristo, né? Mas essas 70 semanas, irmãos, nós não vamos entrar no mérito das discussões que existem em torno dela. Eu vou trazer esse estudo mais específico na escola dominical, mas essas 70 semanas se referem ao final do cativeiro e até a vinda de Cristo, o Messias. O texto deixa isso bem claro, né? Depois disso ele teve outra visão, e aí é o texto que nós lemos. Ele viu, ele estava fazendo jejum, depois dessa revelação do anjo Gabriel, ele estava fazendo jejum durante 3 semanas, não comeu, não bebeu vinho, não se ungiu com óleo, ou seja, se fosse nós seria, não usou shampoo, né? Não usou perfume, né? Não ungiu com óleo. Eu lembro que antigamente, né, os senhores e os mais experientes da igreja devem lembrar, né? Antigamente a gente não tinha shampoo, tinha que pentear o cabelo, para o cabelo ser bom, assim, feito da irmã Neide, né? Da outra irmã ali, tinha que ser com óleo, né? Tinha os tipos de óleo, né? Ou então banha, né? Usava banha, né? Óleo de capim, mas tinha outros tipos de óleo, era poucas opções, né? A mãe da irmã dele deve lembrar aí o tipo de óleo que ela aplicava o cabelo dela. Banha Zezé também, né? Então, usava-se essas coisas para pentear o cabelo, né? Então aqui o óleo aqui era exatamente para usar para pentear ou para se perfumar. Ele disse que não comeu, não bebeu, não usou óleo, né? Passaram 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Aqui ele vai ter uma descrição, irmão, a revelação, a semelhança do que João teve no capítulo 1 de Apocalipse. João estava preso em uma ilha e ele vê um homem vestido de linho. Ele anda no meio das 7 igrejas, ele estava vestido de linho, isso lembra uma veste sacerdotal. Ele descreve ainda que ele tinha sobre os ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, ouro puro de Ufaz, era um ouro fino, era um ouro desejado, de um lugar famoso na época, um ouro precioso, né? Um ouro precioso, né? E essa região Ufaz era uma região que tinha um ouro muito, muito caro, muito desejado. Ele estava vestido com essa roupa e com esse ouro. O seu corpo era como berilo. O que é o berilo? O berilo é uma pedra preciosa que brilha, tanto branca como amarelada, especialmente amarelada. Então ele vê
um homem com uma veste sacerdotal, coberto com ouro, e ele vê que essa roupa brilhava, né, como berilo. O seu rosto também brilhava como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Aqui mostra a grandeza de Cristo, ou a grandeza daquele ser que ele estava vendo, né? Ele vê ainda que os seus pés brilhavam como bronze polido, suas mãos, seus braços e os pés brilhavam como bronze polido. Isso é a mesma linguagem que tem em Apocalipse 1, né? Metal firme, polido, e a sua voz e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Eu fico impressionado como tem pessoas que dizem que o Antigo Testamento não falava de Cristo, né? Como se o Apocalipse trouxesse uma revelação nova, completamente diferente. E você lê o capítulo 1 de Apocalipse e lê esse capítulo aqui, você fica impressionado com a semelhança. Vamos lá, rapidinho. Apocalipse capítulo 1. Veja o que João vê, o apóstolo João vê. E o tema já diz que é a visão de Cristo glorificado. Veja a semelhança, viu? Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, o irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Daniel estava na tribulação do cativeiro babilônico, passando pela tribulação do cativeiro babilônico. E aqui João, passando pela tribulação do Novo Testamento, João se achou em espírito. No dia do Senhor, ele ouviu detrás dele uma voz como de trombeta, uma voz estrondosa, dizendo: que vês esse ser com essa voz estrondosa. Daniel chama essa voz como voz de muita gente, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. Aí diz o nome das igrejas. O versículo 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, aí ele vai descrever agora a semelhança do homem, né? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talhares, vestes compridas, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, tá vendo? Ele estava vestido também com uma cinta de ouro. Além disso, ele vê a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, lá os olhos como tocha de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Ele vai dizer que quando ele ouviu esse ser, o versículo 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ó, aqui diz, seu Thomas, né? Aqui diz que o rosto do Senhor brilhava como o sol na sua força. Lá em Daniel diz que o rosto dele brilhava como um relâmpago. Aqui diz que quando João viu, ele caiu aos seus pés como morto, ou seja, ele desmaiou. Quando João viu o Senhor Jesus dessa forma descrita, gloriosa, ele caiu, ele desmaiou e caiu como se estivesse morto, né? Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo,
pelos séculos dos séculos, eles têm a chave da morte e do inferno. Então, o Senhor falou com ele, o Senhor apareceu a ele. Voltando para Daniel 9, a gente vê a mesma descrição praticamente. Por isso que a gente pode dizer que quem apareceu ao Senhor, a Daniel, não foi um anjo resplandecente, simplesmente, mas com base no Novo Testamento, pelos detalhes da imagem, da visão, foi o próprio Senhor Jesus. As mesmas descrições é aplicada a esse ser que aparece a Daniel, certo? E acontece algo semelhante com Daniel. O que é que acontece com Daniel? Daniel viu esse ser, versículo 6 do capítulo 10 diz: o seu rosto era como berilo, o seu corpo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e pés brilhavam como bronze polido, a sua voz e a voz das suas palavras era como um estrondo de uma trombeta, ou de muita gente, ou de muitas águas. Só eu, Daniel, tive a visão, os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e esconderam-se. Isso lembra outro acontecimento, estão lembrados? No Novo Testamento, quem caiu quando viu o Senhor Jesus? E os homens que estavam com ele nada tinham visto? O apóstolo Paulo. Quando o Senhor Jesus apareceu a Saulo, enquanto ele perseguia a igreja, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, viu uma luz resplandecente, caiu, ficou cego, e os homens que estavam com ele ficaram atordoados. Só Paulo ouviu a voz. Esses homens também escutaram o estrondo, né? Só Daniel viu aquela figura diante dele, aquele homem, aquela imagem. Os outros não viram, apenas veio um grande temor sobre eles e eles fugiram e se esconderam. O versículo 8 diz: fiquei, pois eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, não tive forças alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, o rosto em terra. A mesma coisa do apóstolo João. Quando João ouviu a voz do Senhor Jesus, quando ele viu o Senhor Jesus, ele caiu no chão sem sentido, como morto, desmaiado. Eu acho interessante, irmão, tem tanta gente que fala besteira por aí, né? Diz, eu falei com o Senhor Jesus falou comigo, apareceu lá em casa, né? Botou o braço nos meus ombros, né? Estava fazendo a barba e ele me abraçou assim, disse no meu ouvido, me revelou umas coisas, e não teve medo, brincamos, sorríamos, né? É capaz de dizer, contamos piada um para o outro, né? Quando o Senhor Jesus, ou até mesmo um anjo, aparecia, um servo de Deus, a sensação é que eles iam morrer, eles desmaiavam de medo, eles ficavam brancos, pálidos, passavam mal e desmaiavam. A maioria das vezes era assim que eles se comportavam, e eles ficavam tremendo de medo, né? Tremendo de medo. E ele, quando ouviu a voz daquele ser do Senhor, ele caiu sem sentido, com o rosto em terra. Agora vem a semelhança de novo, né? O versículo 10, ó. Eis que certa mão me tocou. Ele sentiu uma mão tocando, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos
e as palmas das mãos. Algo interessante nessa descrição aqui, irmãos, é que uma mão tocou ele, sacudiu ele e pôs ele sobre os seus joelhos. Sobre os seus joelhos. Então ele ficou ajoelhado perante aquele ser, em atitude de adoração. É diferente quando os apóstolos viram os anjos. Tem um momento que João registra que ele viu um anjo que falava com ele, e ele foi se prostrar perante o anjo disse: não faça isso. Esse ser aqui, ele prostra Daniel sobre os joelhos diante dele, em posição e atitude de adoração. Não coloca ele simplesmente de pé, de uma vez, mas coloca ele prostrado em posição de adoração. Isso para o judeu passa uma imagem muito clara de adoração. Para nós não. Ele ficou de joelho ali com as mãos no chão. Isso para nós poderia passar despercebido, mas para o judeu não. Isso é uma posição de adoração, de humilhação. O Nabucodonosor exigia uma posição dessa deles, e os jovens foram para a fornalha dentro, mas não ficaram nessa atitude, nessa posição. Interessante se a gente traçar um paralelo com os capítulos iniciais. A imagem de Nabucodonosor exigia-se uma posição de adoração, e as partes da imagem é também descrita aqui, só que de forma diferente, né? Os braços, os pés, como bronze polido, o ouro, a parte superior de ouro, né? Então, nós temos aí a descrição, só que aqui é a atitude do judeu correto de adoração perante essa visão que ele tem, perante esse ser que ele tem, que ele vê. Depois disso, veja o que aconteceu. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. A mesma coisa que ele ouviu antes do anjo Gabriel, a mesma coisa que João ouve. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés. Agora ele recebe uma ordem para ele levantar-se e ficar de pé. E aí ele diz, ele levantou-se, né? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel. Mesma coisa que o Senhor Jesus disse a João, né? Pôs as mãos sobre mim, me levantou e disse: não temas. E aqui ele diz a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Pensou, irmão? Daniel orou, tentando entender a palavra de Deus, e o Senhor Jesus veio até ele trazendo a revelação. Às vezes a gente não entende por que acontecem as coisas na nossa vida. A gente fica querendo entender as coisas e a gente não compreende, até que a gente se ajoelha perante o Senhor, clama a Deus, e aí Deus, por meio do seu Filho Jesus, por meio da ação do
seu Santo Espírito faz a gente compreender um pouco as coisas. Mesmo a gente sendo limitado, sendo falho, pecador, né? Vem a palavra do Senhor, vem a revelação, a gente começa a entender um pouquinho, né? Que aquele sofrimento a gente merecia coisa pior, que a gente começa a entender um pouquinho do porquê sofremos, porque o povo de Deus sofreu, porque iria sofrer, porque o ungido viria, o ungido esperado viria e ainda seria morto. E aí ele passou a entender. Ele fala, tem uma polêmica em torno desse texto. Ele fala da dificuldade do embate com o príncipe da Pérsia, né? E aí por isso que alguns acabam entendendo que é um anjo e não o Senhor Jesus. Depois ele diz que Miguel, um dos primeiros príncipes, ele vai falar agora de Miguel. Fala de Gabriel, o mensageiro, agora fala de Miguel, o guerreiro, né, dos céus. E esse guerreiro vem e executa a sua ordem e concede ali a obstrução do obstáculo, né? Aqui, esse detalhe é revelado, irmãos, para que Daniel compreendesse que havia um embate entre a Babilônia, entre os medos e os persas, e depois entre o rei da Grécia. Mais adiante ele vai falar dos embates desses reis. Aqui ele coloca essa informação para destacar as visões que ele tinha anteriormente, dos reinos divididos, de um reino passando a outro reino, né? E por trás daquele embate de um reino contra o outro, estava o Senhor pelejando em favor do seu povo, para a libertação do seu povo e para derrubar os reinos. Esse é o objetivo desse versículo aqui. Diz, ó, por trás dessas guerras que você está vendo, desses conflitos, dos povos, dos reinos, da queda de um reino, da queda de outro reino, está o Senhor, com o seu exército, com os seus generais de guerra no mundo espiritual. É dado a Daniel aqui uma visão do que estava acontecendo por trás daqueles conflitos militares, daqueles conflitos de povos. Se a gente tivesse a percepção disso, irmão, nos nossos dias, talvez a gente caísse de medo e ficasse feito Daniel, travado por um tempo. Por trás da guerra dos governantes, da guerra dos homens, das tramas dos homens está, né, o embate entre o reino da luz e o reino das trevas. O reino das trevas querendo avançar, o reino da luz embate, né? Esse é um dos pontos principais lá do livro de Apocalipse, né? Por trás dos embates militares estavam os embates espiritual, daqueles que queriam ser, daqueles que eram contra o reino de Deus, né? Então aqui Daniel também recebe esse bônus aqui dessa revelação, né? O versículo 14 diz que agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e me calei. Quando o Senhor falou a ele, ele baixou a cabeça e olhou para a terra e ficou calado, ouvindo. Posição de submissão, né? Perante o Senhor. O Senhor fala, nós baixamos a cabeça e escutamos. É assim que nós damos atenção ao Senhor. E o Senhor falou a ele dessas palavras. Ele pode aqui também estar revelando a sua preocupação, a sua tristeza, das coisas que ainda viriam, porque ele esperava que o cativeiro e a restauração e todo o bem voltasse ali no término dos 70 anos. Mas depois dos 70, ele viria 7 vezes 70.
7 vezes 70, né? Mais 490 anos aproximadamente, né? Entre os cálculos feitos das 70 semanas lá. Mas aqui a gente vai ver ele falando com Daniel as seguintes palavras, né? Eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou. Eis que o quê? Uma mão, né? A versão dos irmãos tem alguma correção nesse texto? Não. Eis que né? Eis que semelhante a homem me tocou. Pode ser uma mão semelhante à mão do homem. Pode ser algo, né? Semelhante a dos filhos dos homens. Me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Então ele baixaram a cabeça para entender que foi desânimo também, né? Submissão e desânimo, preocupação. Mas interessante, irmãos, que algo tocou na boca, nos lábios de Daniel. E ele começou a falar. Isso parece aquela revelação de Isaías, né? Isaías vê o Senhor no alto sublime trono, vê um Atenaz, uma ordem para tocar na boca dele, ele confessa os seus pecados, né? Ele começa a falar. Então confessei e disse: sou homem de lábios impuros, né? Agora aqui ele foi depois da oração de confissão, no capítulo 9. Então, vem algo e toca em sua boca, e ele passa a falar acerca do sentimento que ele teve quando veio a visão. Lá no final do capítulo 8, ele fala desse desânimo, né? Passou alguns dias desanimados. Aqui ele passou 3 semanas sem comer, né? E aí vem ele falando com o Senhor. E aí ele diz: como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Como é que eu posso falar com o Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. É a mesma coisa de Daniel, de Isaías. Como posso um homem de lábios impuros ver o Senhor e falar com o Senhor e ainda permanecer vivo? Eu que habito no meio de um povo de lábios impuros. Daniel aqui estava dizendo: eu, um dos cativos, que estamos aqui por merecimento. A nós compete coragem e vergonha, porque transgredimos contra o Senhor, pecamos contra o Senhor, por isso estamos aqui. Como posso eu, um dos exilados, falar com o Senhor, ver o Senhor? O mesmo sentimento que Isaías tem antes do cativeiro, quando recebe a revelação, é o sentimento que Daniel tem. A gente não pode chegar perto do Senhor e dizer: Senhor, eu falo contigo porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? O versículo 18 diz: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. Quando a gente passa por dificuldades, a gente fica fraco, se entristece, fica desanimado, e aí a gente ora ao Senhor e o Senhor nos fortalece. Porque Daniel fala dessa situação, a preocupação dele com o seu povo, com a sua nação, o seu desânimo, e o Senhor fortalece. E aí o Senhor disse, versículo 19: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Eu acho interessante essas palavras, lembram as palavras do Senhor quando disse a Josué, né?
Vários detalhes no texto, irmão, aponta para não outro, mas o próprio Deus falando a Daniel. Na pessoa de Cristo, ser forte e corajoso, não temas. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Às vezes a gente chega desanimado na igreja, preocupado, e o Senhor fala conosco e a gente sai fortalecido. Hoje pela manhã não disse nada dos irmãos não, mas eu cheguei aqui na igreja muito preocupado com Thomas, né? Thomas passou a noite sem dormir direito, a gente também não dormiu direito, passamos a noite quase todo acordado, Thomas tossindo, e de manhã ele foi comer, não conseguiu comer, e aí eu já passou um filme, né, do que a gente tinha passado, e eu cheguei na igreja, fui dar o estudo, pensei até ligar para o presbítero Roberto para não vir, para ficar lá com Leide, né? Aí quando eu fui ler o texto aos Hebreus do estudo, né? Texto aos Hebreus do estudo, Hebreus capítulo 13, aí lendo o texto que eu ia destacar os versículos anteriores ao versículo 4, aí li o texto todo, aí no final o versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, aí essa palavra aqui: de maneira alguma te deixarei, nunca te desampararei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, e não temerei, porque que me poderá fazer o homem? Então cheguei preocupado para dar o estudo, não comentei nada com os irmãos, comentei na saída que Tomás tinha e pedi oração aos irmãos, mas na hora que eu cheguei, já pronto para dar o estudo, né? Preocupado com o estudo, era sobre família, preocupado com a minha família que tinha ficado em casa, e aí vem a palavra que fortalece você logo no início do estudo, para que você, fique calmo, eu cuido de você, cuido de sua família, fique calmo, fique tranquilo, né? Faça a sua parte, ore, peça para sua família, leia a Escritura, estude a Escritura, pratique a Escritura, procure viver de acordo com a palavra de Deus, e o resto pertence ao Senhor, né? E aí é aquela palavra de manhã me fortaleceu, e aí você vê o Senhor fortalecendo Daniel. O Senhor fortalece todos os seus servos em todos os períodos da vida. E aí o Senhor, ele falando com o Senhor me fortaleceste, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. A pessoa é o Senhor que é o Senhor dos exércitos, na pessoa de Cristo. Ele não precisa de muitos ao seu lado, ele traz os seus anjos, e ele diz: a Babilônia eu já julguei, a Pérsia foi o instrumento de julgamento para a Babilônia, eu agora vou julgar a Pérsia, depois virá a Grécia, e aí depois da Grécia, né, o Senhor continuaria pelejando pelo seu povo, e aí vem o ungido do Senhor, vem o próprio Senhor, encarna-se na pessoa de Cristo, estabelecendo assim o seu reino, inaugurando o seu reino. Isso é uma visão muito clara e muito certa em todo o livro de Daniel. O reino do Messias viria, seria estabelecido depois dos reinos que seriam tirados um após outro.
Por isso que o capítulo 11 vai dizer, falar dos reinos do norte e do reino do sul. Do reino do norte e do reino do sul. Então, irmãos, não haja o que houver neste mundo, tudo está no controle soberano de Deus. Deus vai guiando a história para um fim que Ele determinou. Muitas vezes Ele revelou os detalhes ao seu povo, aos seus servos. Outras vezes não. Às vezes Ele revelou alguns detalhes e ocultou outros. Quando Ele revela o fim das coisas a João, Ele diz: escreve isto e manda às igrejas. Tem hora que Ele diz assim: não escreve isto. Não escreve isto. Tem hora que Ele revela de uma maneira, tem hora que Ele revela de outra, tem alguns que Ele dá detalhes, tem outros que Ele não dá tanto detalhes. Mas Deus dá a sua palavra de conformidade com a sua vontade e com a necessidade de cada servo seu, né? Então, o que é que nós aprendemos aqui nesse texto? A permanecer animados, porque Deus controla a história da humanidade. Os reinos dos homens passam, hão de passar, mas o reino de Cristo é eterno. E essa palavra, ela é verdadeira, está expressa na escritura da verdade. Expressão semelhante ao que João fala em Apocalipse. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E foi escrita, verdade foi escrita, para que nós guardemos, observemos, e o tempo está próximo. Aqui nos dias de Daniel, o tempo ainda estava distante. Nos dias de João, o tempo da chegada do Messias se cumpriu, a morte do ungido foi executada, e aí o tempo de seu julgamento final está próximo. O dia que os homens darão conta de suas obras se aproxima. Então, confiemos na soberania de nosso Deus, que guia os detalhes das coisas do mundo e também vem ao socorro do seu povo, o guarda, o auxilia. Tenhamos a atitude de Daniel, de orar, de buscar compreender a verdade que está expressa na palavra de Deus, buscar compreender a revelação do Senhor, para sermos assim fortalecidos pela palavra do nosso Deus, que vem a nós com socorro, com consolo, né? Segura em nossas mãos, nos põe de pé, nos sustenta, né? Em Apocalipse diz que estamos em suas mãos. Nos Evangelhos diz que ninguém nos arrebatará de suas mãos. Então, que venhamos sempre dar glória ao nosso Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Hoje e sempre. Amém.